Então, hoje, dia 26 de junho de 2025, boa noite, gente. Essa reunião não é a quarta, eu coloquei aqui quarta reunião, mas não é a quarta, realmente, né? Não foi a que foi planejada, por isso que eu coloquei aqui abaixo, extraordinária. Eu quero começar agradecendo a presença de vocês, Vicente, Eliseu e Felipe, e dizer que essa reunião é importante porque a gente precisa discutir o andamento do nosso projeto. Como a gente teve uma pausa de encontros, agora está chegando a Maria Eduarda Lima. Então, olá, Maria Eduarda. Então, como eu ia dizendo, como todos sabem, o nosso planejamento previa encontros mensais, sempre na primeira terça de cada mês. Não foi isso? No entanto, por diferentes circunstâncias, né, que eu expliquei inicialmente, foram problemas meus relacionados a minhas atividades. Eu estou agora como coordenadora pro tempore do mestrado, e aí isso me exigiu muito, porque está no momento da seleção da sexta turma, e realmente foi muito exaustiva essa seleção. E, por outro lado, teve um acidente, né? Acidente a gente não chama queda de acidente, né? Olá, boa noite, Eduardo. A gente chama queda de queda mesmo, porque queda é algo que já tem uma, já é toda uma entidade, né, dentro da clínica e da geriatria. Então, teve esse problema que afetou a minha mãe, isso aí também acabou é, influenciando, né, na interrupção das nossas reuniões. Na realidade, eu poderia até delegar para vocês fazerem a reunião, mas no momento não me ocorreu, né? Eu deveria ter feito isso. E eu sei que vocês continuam trabalhando, né? Até que eu pedi no grupo, continuem com o trabalho de vocês, não suspendam. Eu é que estou um pouco agora afastada. Mas, não conseguindo realizar a reunião de maio e a reunião de junho, que deveria ser agora, um pouco mais, 2 semanas antes, também não pôde ser realizada. Então, por isso que eu coloquei aqui quarta reunião e coloquei extraordinária, porque não foi a que planejamos. Então, isso significa que nós estamos retomando hoje um acompanhamento que ficou interrompido por cerca de 2 meses. Mas eu quero destacar aqui que essa reunião não tem um caráter de cobrança, e se fosse de cobrança, seria para mim mesma, né? Ela tem, sobretudo, um caráter de reorganização, a gente sempre está refazendo os caminhos, reformulando, atualizando e fortalecendo o nosso trabalho coletivo. Então, ao longo desses 2 meses, né, eu vi que algumas atividades certamente avançaram, porque no caso do podcast, vocês colocavam lá no grupo, e no Instagram, eu sempre, a gente, em qualquer momentinho assim de folga, a gente está passando o feed, né? E aí eu encontrava as postagens. Então, esses problemas que aconteceram fazem parte da dinâmica, né, de um projeto, tanto de pesquisa quanto de extensão, principalmente quando a gente concilia outras responsabilidades acadêmicas, né, profissionais, familiares. Então, hoje o nosso objetivo é fazer como que um retrospecto e uma reavaliação das nossas atividades. Vamos olhar para aquilo que foi realmente concretizado, ou seja, que nós pactuamos e se realizou, verificar o que já foi executado, identificar também o que ainda está pendente e discutir essas pendências de forma realista, e quais ajustes precisaremos fazer daqui
para frente. O importante é que no final, na reta final, a gente consiga cumprir os nossos objetivos principais e ter uma produção a apresentar no Enex. Então, como eu disse a vocês lá no início, na primeira reunião, o importante é que a gente cumpra essas tarefas, né? Até a própria universidade, né, agora está com um plano, né, que mira essa questão também. Então, o que importa é que você, como servidor da universidade, cumpra aquelas metas, aquelas tarefas que são sua responsabilidade. Então, aí eu venho e digo isso aqui. Então, eu coloquei aqui esses pontos, porque mais do que listar tarefas concluídas, a gente vai compartilhar, né, essas perguntas aqui e discutir. Vou listar, depois a gente vê o que fez e o que não fez. Quero também o relato de vocês, porque eu não tive tempo de fazer as métricas, porque vocês é que vão fazer essas métricas no final, não é? Mas se forem fazendo já aos poucos, já antecipa. Mas eu fiz essas perguntas, né? Que atividades, né, nós conseguimos desenvolver? Aqui, quais dificuldades foram encontradas? Que apoio a equipe necessita? Quais são as prioridades para as próximas semanas? A gente tem que pensar o que é prioridade, né? E o que não é prioridade a gente deixa para fazer depois. E, por fim, que reformulação nós precisamos fazer? Principalmente em relação a essas duas reuniões, né? E também, que isso aí já é a próxima, seria a quarta, quinta, a sexta reunião, que será sobre a escala de Framboни, e também colocar o projeto para passar no comitê de ética, né? Isso aí vai ser uma prioridade também. Então, nós não estamos interessados apenas em verificar se houve produtos entregues, né? A gente tem produtos entregues, principalmente naquele eixo, né, produtivista, de trabalhos apresentados, mas nós estamos interessados em compreender o processo de trabalho, porque a extensão universitária, ela se constrói coletivamente, né, como um diálogo permanente, sim, essencialmente a cooperação e a capacidade de adaptação. Então, é também uma oportunidade para a gente identificar possíveis sobrecargas ou então desequilíbrios na distribuição de atividades. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, ou se não está havendo sobrecarga, se estiver havendo, vamos tentar solucionar. E desde a primeira reunião, nós estabelecemos um compromisso muito claro. Ninguém deveria carregar o projeto sozinho e ninguém deveria se sentir sobrecarregado. Né? Por quê? Porque todos nós temos nossa agenda acadêmica, né, superlotada, e vocês estão no quinto período, né? E aí, no caso, Isabela está correndo para cumprir a sua defesa final. Professora Eveline, eu não sei, ela não falou nada, mas eu acho que ela pode estar ocupada ou está viajando, ela não se manifestou. O professor Estácio, assim, a gente não tem se comunicado muito com ele, eu vou passar a me comunicar quando a gente resolver se vai fazer ou não vai fazer aquele streaming, né, que estava também planejado. E, então, o que eu quero entender que nós discutamos é isso, se a gente perceber que alguma tarefa precisa ser redistribuída, simplificada ou realizada em parceria, vamos fazer isso naturalmente, sem que ninguém fique sobrecarregado. E eu quero lembrar, finalmente, que nosso cronograma ele continua factível, mas o tempo passou e precisamos recuperar o acompanhamento sistemático para que a gente possa cumprir as metas previstas, né? Então, é como eu sempre digo nos projetos de extensão, nos de pesquisa não, porque o de pesquisa tem várias particularidades bem especiais,
Mas o de extensão, o que é importante é que a gente cumpra com a produção, né, dos resultados esperados, os principais resultados, né? Mesmo que haja algum atraso, né? Alguma modificação, como já fizemos uma modificação do planejamento. Então, essa reunião precisa ser participativa, sintam-se à vontade para falar, se não quiser abrir a câmera, não precisa. Então, que falem com sinceridade sobre o que tem sido realizado e também sobre as dificuldades. Problemas que são compartilhados, né? Eles encontram soluções coletivas e são resolvidos mais facilmente. Então, como eu sempre gosto de deixar claro que nosso compromisso não é apenas executar atividades, né, mas construir experiência extensionista que faça sentido para nós, mesmo que a gente não esteja na comunidade, não tenha esse braço, né, na prática concreta, e precisa produzir impacto positivo, mesmo que seja indireto, e mesmo que seja um impacto agora, aqui na nossa equipe, ou indiretamente por meio das produções digitais, né? Então, nós precisamos manter o planejamento vivo, avaliando, assim, constantemente o caminho que a gente está percorrendo e ajustando a rota sempre que necessário. Então, vamos começar fazendo essa atualização do andamento. Eu vou primeiro apresentar algumas questões que eu já coloquei aqui nesses slides e depois eu vou passar a palavra para vocês. Deixa eu ver aqui, onde é que passa? Aqui, pronto. Não, talvez minha internet não esteja boa. Ela ultimamente não está lá grande coisa. Sim, pronto. Então, hoje é a quarta reunião, mas é uma reunião extraordinária, né? A quarta que a gente planejou não foi realizada. Então, vamos por eixo, né? O que temos realizado. Então, a gente planejou que a produção de podcasts, né? Científico-educativos, né? Teriam episódios quinzenais. Eu estou vendo que vocês estão fazendo, estão ficando muito bons. Eu acho que eu vi dois, né? Completamente, e estão ficando muito bons. Parabéns, Vicente, e quem o ajudou também. Mas a voz que está lá é a de Vicente, né? E as entrevistas online. Essas entrevistas, na realidade, elas só passarão a acontecer quando a gente tiver resolvido aí como é que vamos fazer, né? Então, desde o início, a gente colocou Estácio como o primeiro ou o único potencial entrevistado, por meio do Google Meet, e assim, como um evento registrado, eu acho que vocês lembram, né? Registrado lá no Siga Eventos, né? Não importa que tenha 20 pessoas, 30 pessoas, né? Não importa, fica lá gravado esse material vai ficar lá e pode ser acessado. Sim, edição com recursos de acessibilidade, eu não me lembro a que eu me referia em relação a isso. A publicação em Spotify, que está sendo feita, né? No YouTube seriam vídeos, se fossem produzidos, e esse streaming, se der certo a nossa execução dessa atividade. E também a transmissão de episódios, né, em rios, carrosséis, cards educativos que vocês estão fazendo. No eixo, no eixo 2, são essas reuniões formativas. Pronto, aqui nós também tivemos um atraso, esses seminários online temáticos, né, ele parou, né, no quarto, e aí vamos acabar tendo atraso do 4 e do quinto. Os webinários, né, que seriam esses que já mencionei no outro eixo,
A aplicação da escala, essa daqui, ela ficou para julho e agosto, então não está atrasada, né? Mas precisamos reformular formular, aliás, esse projeto. Eu iniciei, tem a escala, mas tem que cumprir todos aqueles itens, né? Se nós não conseguirmos, a gente faz uma revisão bibliométrica, uma revisão de escopo. Se não conseguirmos fazer com entrevistas mesmo, porque aí teria que passar pelo comitê de ética, a gente adapta, né? Então, isso aí a gente precisa conversar também. O perfil no Instagram, coloquei institucional, né, mas na verdade é o perfil do projeto no Instagram. A gente conseguiu, né, vocês conseguiram criar e mudar a identidade editorial, está ficando muito bom. E tanto o perfil como as postagens, que a gente ia ter um calendário fixo de postagens. Aí a gente colocou assim, 3 por semana. Não sei se está sendo possível, mas depois vocês vão me dizer. Aqui a gente apenas sugeriu sessões temáticas, isso foi do segundo encontro que tivemos. Lives mensais, que aí, na verdade, eu coloquei mensais, porque a gente não tinha ainda, né, mesmo nesse replanejamento, a gente não tinha assim, ideia do número, né? Agora, aqui na prática, que a gente vai ter essa ideia. Como temos julho, agosto, setembro e outubro, então a gente imagina que esse objetivo ele já não pode ser cumprido dessa maneira. Muitas vezes os objetivos são bastante ambiciosos e a gente acaba adequando à realidade. Então, pode ser uma live, essa que eu mencionei, que a gente precisa planejar ainda, e o monitoramento de métricas e engajamento, que isso aí também ainda não pode ser feito nesse momento, mas pode ser feito um levantamento preliminar. Esse foi o eixo que nós conseguimos produzir, né? Que nós submetemos 2 trabalhos no Nordeste Transplantes, segundo Nordeste Transplantes, e 2 no 5º Congresso Brasileiro de Trauma e Medicina de Emergência. Foram análises, na realidade foram revisões, né? Revisões de escopo, e o outro foi foi um estudo documental, né, a partir do DataSUS. E a submissão ao ANEX, essa é uma das últimas metas, eu deixei aqui só para a gente acompanhar. E seguindo. Bom, isso aí vocês têm que me dizer, né, os resultados esperados. Eu coloquei 8, como eu disse, a gente não tinha ideia, né, do quantitativo, quanto é que a gente colocaria. Colocamos 8 podcasts publicados, não sei se vai ser factível. O perfil no Instagram, isso são resultados que não é para a gente ter agora, mas em outubro, né? Isso aqui é só para a gente ter em mente quais são os nossos resultados esperados. Então, daqui para outubro, a gente chama de perfil consolidado, pelo número de postagens, pelo aumento do engajamento, né? Então, 2 a 3 trabalhos apresentados em congresso, se houver ainda, no caso a gente já tem 4, né? Então a gente já ultrapassou essa meta, né? Se houver outro congresso, tudo bem, a gente faz, mas essa meta aqui já foi cumprida. Um artigo, precisamos também elaborar um artigo, mas esse artigo ele vai se basear na aplicação da escala de Faboni ou a adaptação desse projeto que ainda só está na minha cabeça. Mas se não der para a gente fazer um estudo empírico, aplicando o questionário online, a gente faz uma revisão, um estudo de revisão. Um banco de dados estruturado, eu digo banco de dados com essas métricas, tá? Todas essas métricas bem catalogadas e capítulos para esse e-book que estamos pensando em submeter em outubro ou novembro, né? Mas já tem que ser pensado agora. A gente
agrupa, né, um número de integrantes, a gente agrupa em subgrupos e tem ideia de 3 ou 4 capítulos. Então, aqui a gente está, digamos, eu não faltou aqui, não é, o que eu já falei antes, que é o streaming, né, que uma live, aquela live que a gente vai discutir ainda se é possível. Aqui é só para um retrospecto. Em março conseguimos nos reunir, aconteceu a segunda reunião, que foi aquela readequação. Em abril, a professora Eveline apresentou uma revisão da literatura recente sobre idadismo na saúde. Aí aqui essas duas que não foram realizadas, tá? Então, essa que era para maio e essa para junho, e eu vou, ao final daqui dessa apresentação breve, vou pedir opiniões e sugestões a vocês. Aí aqui, pronto, essa daqui acontecendo em julho, eu espero em julho apresentar, e aí a gente tem como produto esperado o instrumento para ser aplicado e o projeto submetido ao CEP, ao Comitê de Ética em Pesquisa. Vamos ver se vai ser possível. Se não for, a gente reformula essa metodologia, mas tem que ter um artigo. E em agosto seria, na realidade, isso aqui a gente já antecipou, né? Então, pelo menos isso a gente antecipou, e essa parte de agosto já foi cumprida, tá? Digamos, ela foi cumprida na prática, porque a gente queria ter uma reunião falando e discutindo sobre isso antes de submeter e apresentar os trabalhos. Mas, como a prática, no caso, apareceram as oportunidades desses congressos, e aí aconteceu a prática antes, né, da gente discutir na teoria. Então, a gente pode até suprimir essa, porque já conseguimos os produtos dessa parte aqui. Em setembro, eu vou deixar aqui, na verdade, tem a reunião 7, mas nós estaremos nos autoavaliando em termos de resultados esperados e sistematizar, colocar os indicadores, né, e mostrar os resultados do projeto já. Só que em outubro é que a gente vai ter isso mais claramente, mas já dá para a gente fazer análise das métricas digitais, consolidar alguns resultados já para ficar mais fácil para o relatório final em outubro. Sim, a gente vai pensar se é possível continuar ou não em 2027. E o produto seria já um esboço do relatório final, né? E possivelmente a gente sempre termina um relatório fazendo propostas, né, futuras. Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa, assim, só essa questão aqui dos créditos. Então, gente, vamos voltar àquelas perguntas. Quais atividades conseguimos desenvolver? Então, eu já falei, né, que um dos eixos já foi contemplado. Nós pensamos em 2 a 3 trabalhos, então já temos 4 trabalhos. Isso não significa que, se surgir outra oportunidade, seja viável, a gente não possa também submeter outros trabalhos, né? Mas, assim, que se não for possível, nós já conseguimos atingir esse objetivo. Conseguimos, finalmente, ter o perfil do projeto no Instagram e criar o canal do podcast e começar o começo da produção. Vocês, aqui, nesse momento, eu peço a vocês que vocês falem sobre isso, falem como está sendo a execução do projeto no que diz respeito à sua principal tarefa, né? Cada um, a gente fez uma divisão, né? Então, o que é que vocês têm para a nossa discussão aqui? Professora, eu acho que... Vicente. Boa noite, né, pessoal, para quem não Boa falei. noite, boa noite. Mas eu acho que o nosso trabalho, do ponto de vista
tá nas nossas tarefas, né? Instagram, podcast, rede social, no maneira geral, né? É, É, eu acho que tá bem encaminhado, pelo menos a parte do podcast. A gente tem a meta de fazer 8, não é? Eu já sim. fiz 4, Ah, são aí eu 4, uso esse né? período. Sim, eu já fiz 4, aí faltam mais 4, né? Aí eu uso esse Eu período falta. de. Sim, sim, falta só 4. Aí eu uso esse período de aula letivo, né? Para escrever roteiro, para maturar as ideias, para pensar o que eu vou falar, Sim, os sim, temas. sim, Aí, normalmente, nas férias, quando eu tô mais livre, mais cabeça fria, né? Pra pensar em ideias, em referências, sim. em livros e filmes, aí eu termino os podcasts. Então, pelo menos, a parte do podcast tá bem adiantada já. E tem um Você feedback. acha que, Pode falar. desculpa interromper você, você acha que é possível chegar a 8, que foi aquela perspectiva inicial? Sim, sim, eu acho bem possível. Certo, Nessas férias eu vou tentar fazer ao máximo, né? Tô fazendo alguns roteiros já, pensando em algumas ideias. sim, E nas férias eu vou tentar fazer os 4 que faltam. Se não conseguir, eu termino lá para setembro, agosto, no certo. máximo outubro. É como eu E disse, o os. importante é a gente ter produtos, né? Os produtos. É. E, no geral, ele tá sendo bem recepcionado, né? Eu não fico vendo as métricas direto, porque demora a acessar o site, colher as É, métricas, né? é. Mas Uhum. eu tava vendo que ele já tem mais de 5 horas Hum, de escutagem, entendeu? Das pessoas ouvindo. Tem muitas pessoas mesmo, mais de 100 views já, tá bem encaminhado. que ótimo, muito bom. Aí, Então, a muito parte do... bem feito. Sim, sim. A parte do Instagram, a gente tá fazendo um post por semana, mas a gente pretende aumentar essa frequência ainda, né? Porque realmente, post é uma coisa que você precisa ter uma ideia. Quando é, assim, episódio de divulgação de podcast é fácil, porque a gente faz o podcast e divulga no Instagram. Aí é uma coisa natural, né? Sim, Mas alguns posts são mais trabalhosos, a gente tem que pensar. Por exemplo, a gente fez um post sobre congresso que a gente foi, sobre uma série sim, que certo. Eduardo Uhum. viu. Aí é um post, uma coisa mais trabalhada, você tem que Sim, ver a sim, série, pegar a referência, aí é uma coisa que demora mais. Tem que sim, sim, fazer sim. no Canva, sei lá, 8 carrosséis, 7 carrosséis, é uma coisa mais demorada, né? É, sim, eu sei, eu não sei fazer, por isso que eu digo, deve ser, É. porque eu não sei fazer. Aí acaba que, para fazer um post, né? Esses são mais complexos. Esses de podcast uma pessoa faz e manda. Mas esses Sim, mais complexos, de série, de certo, congresso, de coisa, é 2, 3 pessoas para fazer um post só. certo. Tá bem. Uhum, Mas ele também tá encaminhado. A gente tá alimentando sempre quando dá, quando tem alguma ideia, alguma referência, né, uhum, para sim. coisar. Pois é, E, porque ah, isso que a gente está fazendo, que está sendo produzido, vai ser usado também no Enex, porque cada um de vocês vai apresentar um trabalho. Por exemplo, um vai apresentar sobre os podcasts. E aí, esses carrosséis que já estão sendo colocados, inseridos no Instagram, já vão servir, já vão ser material já audiovisual para a apresentação, né? com certeza. Aí, eu acho que falta só mais aquela parte que a senhora falou, da live, possivelmente com Sim, o Estácio, né? Mas essa parte a gente consegue desenvolver depois. O que seria mais certo, difícil em tese seria o Instagram e o podcast, né? Que já estão bem encaminhados mesmo. certo. Tá, e o projeto de pesquisa, eu. Pronto, agora eu acho que vai ficar mais tranquilo para mim, porque só em agosto vai começar a turma 6 do mestrado, e provavelmente eu vou terminar meu pro tempore, já vai ficar mais tranquilo. Aí eu acho que é o momento certo de terminar esse projeto e ver se é viável fazer empiricamente ou se é uma revisão. Eu não sei quem foi que comentou. Ah, não, foi alguém que não é dessa área, é de outra área, lá no PPGoa, que é um outro mestrado onde eu trabalho, alguém falou que está difícil das revistas, agora não sei se ele se referiu às revistas da área dele, né, que é de administração, de educação. Está muito difícil a aceitação em revistas de uma boa estratificação qualis, de revisões, mesmo que sejam sistemáticas e bem conduzidas. Eu não sei se, se em todas as áreas isso está acontecendo, né? Mas, de qualquer forma, é uma possibilidade, caso não seja possível fazer o estudo empírico, que é trabalhoso, né? O estudo empírico é trabalhoso. Só
a coleta de dados que você precisa, envia o link e espera a resposta, isso a gente já tem experiência que é bastante decepcionante o retorno, né? Então, se não for possível, a gente faz, desde que tenha um artigo a ser submetido a uma revista, e pode ser de um outro tipo que não seja um estudo de campo observacional, o que eu digo é estudo empírico mesmo, né? Entrevistando pessoas, digamos assim, pelo Google Docs, mas não é fácil obter o retorno. Essa semana eu tive uma reunião com os mestrandos do Prof. Saúde, e aí eles disseram que está havendo a maior dificuldade de colegas deles da Estratégia de Saúde da Família, aqui de João Pessoa, de retornarem os questionários do Google Docs preenchidos. Então, isso é uma barreira, né? É uma barreira. Então, por isso que eu já estou pensando em um plano B para o artigo. Muito bem. E tem mais algo que vocês queiram falar? Em relação a esse primeiro ponto aqui que eu coloquei, que atividade conseguimos desenvolver. Então, eu acho que, ainda que a gente tenha pausado por 2 meses as nossas reuniões temáticas mensais, mas estamos cumprindo os objetivos importantes, né? Que são esses que você mencionou e aquele eixo, né, de apresentação de trabalhos em congressos. Então, vamos dizer que estamos cumprindo nossas metas, não é? As dificuldades que nós encontramos, eu acho que na fala do Vicente já está contemplado, né? A fala é a dificuldade de fazer uma produção mais, digamos, mais bem elaborada, né? Como às vezes acontece de você ter que fazer uma divulgação e essa divulgação precisa de dados, né? Então, para mim também é mais difícil, né? Porque os posts que eu consigo fazer é assim. Eu faço às vezes eu peço para o chat GPT fazer uma imagem relacionada elaboro imagem relacionada a essa e essa questão. Mas aí não fica muito poluído, as imagens ficam poluídas de muitos dados, as imagens que o chat GPT produz, né? Então, às vezes, eu acabo desistindo e fazia, né? Quando eu tentei iniciar aquele outro perfil. Fazia no PowerPoint e fazia um print. Mas esse aí é um método mais arcaico, né? Eu não sei fazer no Canva, com outras ferramentas. Para você já fica mais fácil, mas mesmo assim leva tempo e leva trabalho. É trabalho, né? Alguma outra dificuldade que vocês estão encontrando? Professor, acho que de dificuldade, acho que seria mais esse ponto que Vicente abordou mesmo, da questão da criatividade. Dependendo, Sim, por exemplo, de alguns pontos, como, por exemplo, é, as submissões no Congresso, quando a gente já teve duas, né? Na verdade, sim, foram quatro, só que em dois diferentes. Aí a gente postou no Instagram. Aí, quanto aos podcasts que Vicente elaborou, já foram quatro. Dos sim, quatro, dois foram postados no Instagram. Aí, sim, quando é mais uma coisa específica, a gente pode renovar os posts, né? A gente coloca o terceiro episódio, o quarto episódio. sim, Só que sim. quando é coisa mais além, a gente até esse mês aproveitou, que era o mês de junho, que Hum, era mês de conscientização, alguma coisa do tipo, a gente colocou lá. Agora, essas ideias mais além, que acho que é sim, que se torna um pouco mais dificultoso. certo. Mas a gente vai realizando essas ações dentro das nossas limitações. O que não é possível fazer, não fazemos. Fazemos o nosso melhor, digamos assim, né? Eu gosto muito desse lema. Quando a gente faz o nosso melhor, então você fez tudo o que era possível. Então, vamos, o que tiver
fora das nossas possibilidades, não é factível. Então, a gente pensa em outro caminho e lembre-se que essas metas ou esses resultados esperados que a gente traça no início, nem todos a gente consegue cumprir, né? Então, e outra coisa, a gente sempre coloca muitos objetivos, uns até ambiciosos, porque, assim, se for possível fazer, tudo bem, mas se a gente fizer grande parte das ações, já será válido, certo? Que apoio vocês acham que a equipe está precisando, considerando vocês, né, discentes? Professor, eu acho que no contexto da nossa correria da P5, de um monte de coisa, né? Eu acho que o apoio só mais é basicamente paciência, né? Pra gente ter um Sim, trabalho mais calmo, essas coisas. certo. Porque, como eu já falei pra senhora, né? É lento, mas dá para levar. O Instagram, o Sim, podcast. sim, Então, sim, eu acho que só a gente tem um pouco mais de paciência, assim, não ficar claro. se cobrando tanto, assim, essas coisas, entendeu? Sim, E dá sim, para levar tranquilamente. Não é uma coisa assim de outro mundo, sim. não. Ok. E o que eu, assim, queria que vocês sempre tivessem bem claro, Maria Eduarda está concordando com você, Vicente, e o que eu sempre, desde o início, eu queria que ficasse bem claro, é que nada nos estresse por causa da realização do projeto. A gente vai fazendo o que é possível, se hoje não é possível fazer uma ação que a gente planejou, a gente adia. Se não for possível fazer posts essa semana ou na outra, tudo bem, a gente adia, depois a gente compensa quando tiver mais tempo. Então, que nada nos estresse, porque aí o trabalho acaba ficando árduo, a gente acaba detestando aquele tipo de trabalho e faz à força. Então, tem que ser um trabalho prazeroso, né? Eu vejo que o Vicente está gostando de fazer os podcasts. Então, isso é muito bom, né? E também a Laus de Maria Eduarda, no Instagram também estão muito bem feitos, bem elaborados, bem cuidados, né? Então, o que importa é que a gente esteja fazendo e gostando de fazer aquele trabalho, né? E não forçadamente. Se não for possível, a gente não pode querer, né, se sobrecarregar ou deixar de fazer uma coisa que está no nosso cronograma estudantil para cumprir, afinal, a extensão ela deve agregar, né, e não interferir nas atividades acadêmicas, certo? Muito bem. Eu acho que o Vicente expressou muito bem essa questão. As prioridades para as próximas semanas. Bem, eu já listei a principal, que é ver a viabilidade de se realizar um trabalho empírico com a aplicação da escala de Faboni, né? Isso aí eu tenho que pensar, e quando eu for fazendo, continuar, que eu só fiz o início, coloquei os objetivos e estava iniciando a metodologia, aí, em função dessa série de interveniências que houve, aí eu parei. Então, eu vou ver e vou pensar, é executável assim, realizar assim ou não é? Se não for e nos exigir muito esforço, né? Então, a gente vai para o plano B, que é fazer um outro tipo de trabalho que não exija o envio de um link para os participantes da pesquisa preencherem e o envio Eliseu disse que acredita que seja a maior demanda mesmo. E o envio e o projeto passar pelo comitê de ética. Agora a gente está vendo, teve um outro aluno no mestrado que vai precisar prorrogar. Por quê? Porque ficaram pendências e aí foi atrasando, atrasando, e ele não vai conseguir defender a dissertação dele a tempo. Então, o comitê de ética é preciso a gente pensar com bastante antecedência para que tenha um tempo hábil para ter o resultado do comitê de ética e vencer as pendências e tudo mais. Eu acho que essa decidir
como a gente fará esse trabalho. Se será uma revisão documental, se será uma revisão bibliométrica, se será uma revisão de escopo, isso aí a gente vai resolver. E aí eu penso nessa semana eu já anotei aqui nas minhas tarefas. Que reformulação faremos no cronograma? Aqui no cronograma eu estou me referindo, eu não coloquei, mas no cronograma de reuniões. Bem, eu vou deixar que vocês lá no grupo sugiram, façam sugestões. Então, a próxima, que vai ser em julho, ela seria será a sexta reunião. Então, eu fiquei de apresentar, que é justamente esse projeto. Então, nossa próxima reunião em julho vai ser a apresentação, e eu vou apresentar esse projeto, e vamos decidir finalmente que tipo de trabalho nós faremos. Vocês já mostraram que estão bem encaminhados no sentido de realizar um trabalho documental ou um trabalho de revisão, né? Vocês estão, eu acho que estão bem avançados no sentido de talvez já tenham pago as disciplinas, né, de metodologia, e um é no, se eu não me engano, um é no segundo período, né, e a outra é no terceiro, e aí um é no primeiro, né? Então, eu acho que vocês já estão aplicando o que vocês aprenderam nessas disciplinas, certo? Bom, e essa reformulação do cronograma, eu vou pedir sugestões a cada um lá no grupo, já que falta Maria Eduarda aqui, falta Isabela, professora Eveline, e quanto a Estácio, eu vou falar com ele sobre essa possibilidade da live, tá? Então, nós temos, como eu disse, tivemos um projeto uma vez em que ele realizou uma live sobre psicoeducação, né? Então, eu vou conversar com ele, também essa é outra pendência para falar com ele. Estácio é muito ocupado, gente. Ele não é mais coordenador do curso. Eu não sei se vocês acompanharam quando ele era coordenador. Mas, assim, ele não tinha tempo para nada, né? Até ele passou a ser retido para ver se conseguia atender a todas as demandas. E, realmente, ele ficou muito estressado. E o que não é, digamos, nenhuma surpresa. Qualquer um fica estressado na coordenação do curso. Agora ele não é mais retido, então, mas aí ele está na clínica particular, né? Tem outros trabalhos, então ele é bastante ocupado. Mas sendo um streaming e ele decidindo o tema, eu acho que ele vai aceitar e a gente pode fazer. Então, vocês me ajudam, para organizar tudo, e a gente vê se faz como entrevista, ou se faz como uma exposição e depois perguntas. Vamos ver, né? Eliseu disse para acrescentar ou até mesmo substituir alguma outra. Eu não vi o anterior, aí eu não sei o que você colocou. Depois eu vejo o chat. Então, tem essas duas coisas do projeto que, na verdade, digamos, toca a mim, né, fazer essas tarefas, de falar com o Estácio e a questão do projeto de pesquisa, como será. Então, qual a nossa conclusão? Nossa conclusão é que nós estamos conseguindo, talvez com um atraso, mas a maioria das ações planejadas estão sendo executadas a contento, né? Vocês estão aprendendo com as atividades, tem essa questão que é muito importante, né? Aprendendo com essas atividades, e eu, apesar dos obstáculos, eu fico contente de que a gente, ainda que tenha havido alguns atropelos, mas a gente está conseguindo fazer a execução do projeto. Eu vou ver aqui no chat, aqui, Eliseu disse que tinha uma sugestão que ele tinha feito a mim sobre um filme com
O Cine, sim, eu tinha esquecido. Cine Medicina. Vocês conhecem os alunos que estão muito bem. Isso também é uma produção que não estava planejada, mas eu lembro que vocês falaram já, só que eu não tinha anotado e acabei esquecendo. E pode substituir uma outra ação, certo? E eu conheço o coordenador, na verdade, trabalho com ele, que é o professor Eduardo, e acho que isso seria uma boa. Então, vamos colocar isso aí nas nossas metas, né? Muito bem. Eu acho que sim, acho que é viável, sim, certo? Bom, acho que eu li todos aqui, as participações no chat, e estamos nos aproximando, né? 20h19, estamos a 10 minutos, né, de 1 hora da nossa reunião, e acho que digamos, nos apropriamos, né, do andamento e das próximas metas a serem cumpridas, as prioridades e até novas ideias. Não esqueçam, viu, dessa nova ideia do Cine Medicina. Vocês falam com os estudantes que estão nesse projeto agora. Eu lembro que quem fazia parte era o... Eu esqueci o nome dele, mas ele era bem participativo na disciplina de diversidade. Eu acho que é uma turma antes de vocês. Se é Matheus, não. Não sei quem é que está agora. Vocês poderiam falar com os alunos e eu falo com o professor Eduardo, certo? Vocês já pensaram, filmes tem muitos, né? Filmes tem muitos, então é escolher qual é o que eles não apresentaram ainda e o que a gente pode contemplar aqui, a questão do idadismo. Que você, até o Vicente, em um dos podcasts, ele colocou, né, algumas produções cinematográficas importantes que abordam essa questão, não é isso? Pronto, então vocês falam com os estudantes que estão agora nessa vigência no projeto Cine Medicina, e eu falo com a Eduardo. Então, eu tenho três tarefas aqui para resolver, e a gente se comunica pelo grupo. Se eu, por acaso, passar batido, por favor, vocês me lembram, certo? Se eu falei, se eu não falei, porque às vezes quando eu estou muito ocupada, acabo deixando umas tarefas e cumprir algumas tarefas. Então, por favor, se for possível, vocês me lembram, tá? Mas eu anotei aqui, vai ficar na minha agenda, e tenho essas três coisas para realizar daqui para o nosso próximo encontro, mas a gente já pode ir discutindo isso no grupo, né, para ir já andando. Muito bem, alguém gostaria de falar alguma coisa que nós não falamos e que queria complementar? Eu acho que já foi falar tudo, professor, o que a gente tem para Certo, discutir. pronto, Eu acho que certo, agora é só se organizar nesses ok, afazeres agora, né? muito bem, tá certo. Então, boa noite, obrigada pela participação. Vocês estão de parabéns pelo trabalho, e acho que vamos cumprir os principais objetivos, e no Enex teremos, né, o que mostrar, assim espero, né? Certo? Então, boa noite, gente, e até em termos de nos encontrarmos, assim, nessa nossa reunião temática, será no próximo mês, na primeira, aí voltamos ao dia correto, certo? Eu não me lembro se será a primeira ou a segunda, porque eu me reúno com um grupo de pesquisa da iniciação científica, me reúno com o pessoal do mestrado, do outro mestrado, e aí acabo me confundindo qual foi o dia da semana que nós marcamos. Mas, se eu não me engano, é a primeira terça. Eu vou ver, e aí nos reunimos na primeira terça de julho, está bem? Então, boa noite, tenham um bom final de semana, e comuniquem a Eduarda Salustino, né, o que nós conversamos aqui. De qualquer forma, eu sempre deixo lá no grupo, no canal do GESME, o registro do vídeo, né? Com esse vídeo eu deixo lá o registro, até para depois a gente retomar, ver como é que foi o nosso andamento,
como é que foram nossos desafios, nossas realizações, eu deixo sempre lá. Está bem? Boa noite, então. Tchau, Boa boa noite, noite, final de professora. semana. Boa noite, Boa professor. noite. Bom fim de semana, professor.